Nós estamos na sexta carta em que o Senhor Jesus Cristo trouxe uma revelação ao apóstolo João na ilha de Patmos, e onde ele escreve 7 cartas. Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 13. Essas cartas são cartas, como a própria palavra de Deus é, atemporais, elas se aplicam a todos os tempos da igreja. E nós vamos estudar, no estudo dessas cartas, irmãos, nós vamos nos identificar, cada um individualmente, como igreja do Senhor Jesus, e como grupo, como igreja em grupo, vamos nos identificar também sobre a palavra de Jesus para nós. Jesus enviou essa mensagem a 7 igrejas, diagnosticando cada uma dessas igrejas. Então a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, verso 7 diz assim: sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? São cartas maravilhosas e são revelações profundas de Deus para nós, através do apóstolo João. Nós percebemos que nessas cartas são 7 cartas. E Jesus faz um diagnóstico das igrejas locais na Ásia. Se nós pegarmos o mapa, nós não conseguimos colocar aqui, mas elas são a sequência. No mapa elas estão uma próxima à outra, umas próximas às outras, né? Uma sequência de 7 igrejas. E nesse diagnóstico, Jesus faz a 2 igrejas, ele faz só elogios. A Esmirna e a Filadélfia, só elogios. A 4 igrejas, ele faz elogios e críticas. A Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, ele faz críticas e elogios. E a uma igreja, ele faz só críticas, que é a Laodiceia. Nós somos figuração dessas igrejas hoje. E nós precisamos fazer sempre uma análise da nossa vida como servos do Senhor Jesus, como igreja, e análise da nossa igreja em grupo para ver onde nós estamos inseridos. Quem nós somos para Jesus hoje? O que nós podemos fazer? Qual é a nossa imagem diante do Senhor hoje, como igreja? Jesus mostra que ele vê a igreja como nós não vemos. Jesus vê a igreja como nós não vemos, irmãos. As pessoas hoje são muito impressionadas pelo olhar, por aspecto externo das coisas. As pessoas andam impressionadas com o aspecto externo, mas Jesus, o diagnóstico de Jesus é interno, e ele vê como o homem não vê. Ele faz um diagnóstico conforme o seu olhar, que mostra o verdadeiro coração. Nem sempre essas igrejas são o que aparentam ser. O contraste entre essas igrejas é grande. Éfeso era uma igreja fiel à palavra, fiel à doutrina, mas Jesus diz que é uma igreja sem amor.
fiel à palavra, fiel à doutrina, mas uma igreja sem amor, a igreja de Éfeso. Esmirna, uma igreja pobre, mas Jesus olha para Esmirna e diz: tu és rica. Tu és rica. Pérgamo, o local onde estava o trono de Satanás, mas Jesus vê ali irmãos dispostos a dar a sua vida ao Evangelho, como Antipas que ele cita. Então, o olhar de Jesus, de diagnóstico sobre as igrejas, é diferente daquilo que nós vemos. Tiatira estava numa cidade totalmente corrompida, mas encontra lá alguém disposto a andar em santidade. Sardes tem fama de ser uma igreja viva, mas Jesus olha para ela e diz: você está morta. Como nós nos enganamos no nosso diagnóstico. Filadélfia, Jesus diz: aos olhos do mundo você tem pouca força, mas aos meus olhos você é uma igreja fiel, por isso coloquei diante de você uma porta aberta. Laodiceia, nós iremos estudar no próximo domingo, então eu não vou me adiantar a respeito do diagnóstico de Laodiceia. Então, Jesus vê a igreja como ela realmente é. A palavra de Deus sempre nos fala que o Senhor faz um diagnóstico de nós quando o profeta Samuel foi escolher o rei, e o Senhor falou que ungiria um rei na raiz de Jessé, e ele chega lá e a gente lembra que ele faz aquela análise dos filhos de Jessé, e o Senhor diz assim: Samuel, você está olhando tudo errado. Não é conforme o seu olhar, mas é conforme o meu olhar. Então, como nós nos enganamos? Às vezes a gente vê uma igreja humilde e a gente fala assim: nossa, aquela igrejinha ali, né? Mas o Senhor Jesus viu assim: ela é rica. Às vezes uma igreja grande, expressiva, em obras, expressiva em tamanho, em volume, e nós falamos: nossa, ficamos impressionados, mas o Senhor Jesus às vezes reprova. Então, o nosso diagnóstico é errado. E para que nós tenhamos um diagnóstico correto, irmãos, nós precisamos de uma coisa: ter o olhar de Jesus. E para nós termos o olhar de Jesus, nós precisamos andar em comunhão com o Senhor Jesus, em espírito com Jesus. Nós precisamos ter uma comunhão espiritual com Jesus, para que o nosso olhar espiritual das coisas, para que o nosso diagnóstico de tudo na nossa vida seja correto. Senão nós vamos viver iludidos. E há um grande perigo na ilusão. Há um grande perigo na ilusão. O Senhor Jesus, quando ele escreve essas cartas a essas igrejas, Jesus, ele de uma maneira fantástica, ele sempre associa os acontecimentos, ele faz uma análise, faz uma exegese do local, e ele sempre associa os fatos que estão acontecendo naquele lugar, com aquele povo, à aplicação que ele irá fazer da sua palavra. E nós vamos perceber isso. Nós vimos durante as 5 igrejas que já estudamos, Jesus pega todos os irmãos quando fizeram os estudos das igrejas, a gente percebe que a localização da igreja, a situação que ela vive, a idolatria e toda a situação da igreja, Jesus usa aquela linguagem para aplicar a sua mensagem de edificação, de exortação e a palavra que ele tem a trazer àquela igreja. Então, qual é a situação de Filadélfia? Filadélfia foi uma cidade fundada por Átalo II, por colonos provenientes de Pérgamo, nos anos 159 a 138 a.C. Era a mais nova das cidades ali. É uma cidade bem recente, Filadélfia. Essa cidade era importante porque ela ficava na rota do correio imperial como a porta para o Oriente. Era cercada por muitas oportunidades. Era uma cidade nova, pequena, mas era uma cidade muito importante. O nome da cidade é uma deferência de Átalo ao seu irmão Eumenes, que quer dizer amor fraterno. Átalo, ele construiu Filadélfia e dedicou o nome à cidade de Filadélfia porque ele tinha um amor enorme a seu irmão Eumenes, e ele dedicou então o nome da cidade de Filadélfia, que quer dizer amor fraterno, amor de irmão. É uma dedicação, é uma homenagem ao seu irmão.
Para esta jovem igreja, nesta jovem cidade, Jesus tem uma mensagem que não é só para Filadélfia, mas uma mensagem para mim e para você nos dias de hoje. Primeiro, Jesus não conhece só a igreja, mas também a cidade onde ela está inserida. Jesus não conhece só a Igreja Batista Renovada em Itaparica. Jesus não conhece só a Igreja Batista Evangélica em Itaparica, mas conhece Itaparica. Conhece as pessoas que habitam neste lugar. Conhece a situação social, a situação econômica. Conhece toda a situação do povo que habita ao nosso redor, irmãos. A igreja não pode apenas conhecer a palavra, mas também precisa conhecer o povo para quem ela prega. Não basta estudar somente a palavra de Deus, mas é necessário estudar o povo para quem você vai ministrar a palavra. Jesus fazia uma leitura da verdade da palavra e do povo. Jesus mostra nesta carta uma linguagem que o povo pode entender. E nós vamos começar a perceber na leitura e nos versículos que Jesus usa uma linguagem própria para aplicar àquele povo daquele lugar. Os métodos usados para alcançar um povo em um local não serão necessariamente o mesmo método usado para alcançar um outro povo em outro local, com outra cultura, outro contexto. Precisamos ser ousados para mudar os métodos, mas firmes para não mudar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela é única, ela é imutável. E ela é aplicável, ela é contemporânea a todas as épocas. Mas nós precisamos fazer uma análise e Jesus nos ensina a fazer a análise e fazer uma leitura do povo, daquela cultura, para podermos inserir a mensagem do Evangelho. Eu lembro em 96, mais ou menos 97, nós estávamos reunidos na igreja e recebemos um casal de irmãos missionários da Albânia, 96, 97 mais ou menos. E eles falaram qual era a realidade local daquelas pessoas na época. Uma das questões culturais é que eles haviam recebido papel higiênico, tinha sido introduzido na sociedade deles o papel higiênico há 6 meses. Isso em 96, 97. E ele falando também acerca de um outro missionário que foi fazer um trabalho numa tribo. Quando ele chegou nessa tribo, todas as mulheres, elas usavam saia e não cobriam seus peitos, andavam com os peitos nus. E ele começou a evangelizar e o trabalho foi conquistando muitas pessoas, a igreja foi enchendo, construíram um templo humilde, né, com os recursos que ali haviam. E na primeira oportunidade que ele teve de irmãos de fora do país que apoiavam aquele trabalho missionário, eu lembro que ele falou que as pessoas de fora falaram assim: pastor, o senhor está precisando de ajuda? Eu falei assim: irmãos, por favor, mandem sutiãs, muitos sutiãs e blusas, para eu dar às mulheres aqui, porque elas não usam blusas aqui, elas andam com seios desnudos e nós precisamos ajudar aqui. E ele recebeu muitos sutiãs e muitas blusas. E quando as irmãs chegaram no domingo seguinte, ele começou a distribuir, foi dando sutiã e blusa para todas elas. E quando aquelas mulheres receberam, a igreja esvaziou, todas saíram da igreja. Porque naquela sociedade, a mulher usar o peito desnudo era um sinal de respeito. Somente as mulheres prostitutas, as mulheres que não eram respeitosas, usavam os seus peitos cobertos. Então isso nos mostra, irmãos, como que a igreja precisa ter sabedoria para lidar, né, com as pessoas. Nós precisamos conhecer o local, precisamos conhecer a cultura, precisamos conhecer as pessoas para chegarmos com a aplicação da mensagem do Evangelho na hora certa e de maneira correta. Um outro contexto de Filadélfia era o contexto geográfico de Filadélfia. Filadélfia era uma cidade altamente vulcânica e castigada por terremotos. Para uma cidade insegura por sua característica geográfica, Jesus diz que fará dos vencedores colunas do santuário de Deus que jamais será abalada.
Ele usa a instabilidade do local para trazer segurança, aproveitando o aspecto cultural. Então aqui a gente já começa a entrar um pouco no texto. Então qual era a característica de Filadélfia? Era uma cidade recente, uma das mais novas. Era uma cidade de importante acesso e fluxo de pessoas. Era uma cidade de passagem. Era uma cidade que tinha um contexto geográfico vulcânico, vivia sob terremotos. Num desses, em 90 anos depois de Cristo, Filadélfia foi totalmente destruída por um grande terremoto. Ela chegou a ser reconstruída, ela foi reconstruída, e quando ela foi reconstruída, ela tomou um novo nome, Neo-Cesareia, ou Nova Cesareia. Então ela mudou o nome de Filadélfia para Neo-Cesareia. Então mudança de nome era algo que aquele povo conhecia bem. Fazia parte do contexto deles. Eles entendiam essa linguagem de receber um novo nome. E Jesus vem nessa carta falar sobre esses assuntos para que aquele povo entendesse o que estava sendo falado. Jesus usa essa linguagem para este povo, um novo nome. Então Jesus vai usando essas linguagens no texto. Precisamos pregar a palavra que não muda, mas de forma pertinente e atual para o povo onde Deus nos coloca. Jesus não apenas conhece a igreja, mas ele se coloca como uma solução para os problemas que atingem a igreja. Jesus é a solução para os problemas que atingem a igreja. Quando o Senhor levantou a Igreja Batista Renovada em Itaparica, eu lembro que uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu esposo no coração é que a Igreja Batista Renovada em Itaparica seria uma igreja para restauração. Não é isso? Nosso ministério é um ministério de restauração. E quantas pessoas Deus traz a esse lugar precisando de restauração na vida, no casamento, na família. Nossa igreja é uma igreja de lugar de restauração. E é muito interessante, irmãos, quando o pastor me deu essa data para que eu trouxesse a mensagem da carta, caiu na carta, quando eu peguei para estudar a carta Filadélfia número 6. E é muito interessante porque uma semana antes da Igreja Batista Renovada em Itaparica tomar forma, uma semana antes, o Senhor entregou exatamente esse texto ao meu esposo numa situação muito difícil que nós atravessamos. O Espírito Santo entregou essa palavra para o meu esposo. Então eu vejo sobre nós um ministério Filadélfia, ministério de restauração. Mas nós precisamos, individualmente, cada um de nós, perceber em que contexto de igreja nós estamos inseridos dentro dessas 7 cartas. Amém? Jesus também, para uma igreja perseguida por falsos mestres, ele se apresenta como o justo e verdadeiro. Então, olha só, irmãos. No versículo 7, Jesus começa a carta trazendo a revelação a João, dizendo: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. O que é santo, o que é verdadeiro. Jesus fazendo uma referência a respeito de si mesmo. Por que ele fala santo e verdadeiro? Porque santo e verdadeiro eram 2 adjetivos que corroboravam a santidade de Jesus, que corroboravam a autoridade dele sobre aquele lugar. E nós vamos ver uma outra situação na frente, porque Jesus começa essa carta dizendo aquele que é justo e verdadeiro. O que é santo, o que é verdadeiro. Vamos falar sobre isso aqui agora. Em contraste, havia um contraste nessa igreja. Essa igreja ela era perseguida por falsos mestres. Mais adiante, Jesus vai falar sobre aqueles que se dizem judeus, mas não são, mas são sinagoga de Satanás. O que acontecia em Filadélfia? Havia uma grande perseguição dos judeus locais
contra aqueles irmãos cristãos, judeus cristãos, que por causa do apego à lei. Esses judeus perseguiam esses cristãos por causa da lei, cobrando a lei. Queriam que eles aplicassem a lei rigorosamente, quando esses irmãos de Filadélfia já estavam sob a ministração da graça. E nós precisamos lembrar que dentro desse contexto da igreja de Filadélfia tinham não só judeus, mas também os gentios, porque o evangelho já tinha alcançado a todos. E aí nós sabemos que lá atrás o apóstolo Paulo tinha tido um embate com Pedro a respeito dos costumes dos judeus, né? Então o evangelho aqui, ele já tinha alcançado gentios. Pedro queria que a igreja fosse seguidora das leis mosaicas. E Paulo vem e confronta Pedro dizendo que hoje nós vivemos um evangelho dispensado pela graça. Então, a igreja de Filadélfia, ela tinha esse confronto com os judeus que se diziam que eram religiosos e que perseguiam a igreja a respeito dos costumes. A esses judeus que achavam que só eles seriam salvos porque eram cumpridores da lei, Jesus se apresenta como o santo verdadeiro e os denomina sinagoga de Satanás, por causa da sua falsidade, por causa da sua legalidade. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, com o nosso legalismo, com a nossa legalidade. Eu tive há um tempo atrás uma experiência com um rapaz, um senhor, e ele era de uma seita que se diz cristã, e ele era massacrado nesse lugar pelo legalismo. E todas as vezes que a gente conversava, ele me confrontava muito com a palavra de Deus e conhecia a palavra, mas todas as vezes que ele confrontava com o legalismo, com a legalidade da palavra. Eu falei assim, mas Jesus, e eu entrava sempre com Jesus. E eu percebia que ele carregava um fardo muito pesado por causa do legalismo. O legalismo, as leis de Moisés, elas estão na palavra de Deus para que nós observemos e cumpramos sim que é a vontade de Deus. Mas nós estamos hoje sob a dispensação da graça, não podemos esquecer disso. E se a gente tenta viver sobre o legalismo, sobre a lei, nós vamos carregar um fardo impossível. É muito pesado para a gente, não dá. Jesus veio para trazer a graça, porque ele diz, meu fardo é leve, meu jugo é suave e leve, né? Filadélfia era uma igreja sem forças aos olhos do mundo, mas Jesus a parabeniza por sua fidelidade. Fidelidade. Pode ser que aos olhos do mundo, a igreja não seja olhada como uma grande igreja. Talvez a Igreja Batista de Itaparica, a Igreja Batista Renovada em Itaparica, não seja olhada aos olhos do mundo, e eu vejo muito isso. Aos olhos de muitas pessoas não é olhada como uma grande igreja. Mas não importa, irmãos, o que os outros pensam a respeito de nós. Importa o que o Senhor Jesus pensa a respeito de nós. Isso muito me preocupa, isso muito me importa. A gente vê hoje uma igreja preocupada com títulos. É uma coisa assim que eu fico apavorada de ver, irmãos. Como as igrejas estão preocupadas com títulos. Fulano, eu sou missionário, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou não sei o quê, E um dia desse eu confrontei também um irmão, porque eu sou profeta. Eu falei assim, olha meu irmão, o único título que me importa nessa vida, quando eu estiver diante do meu Senhor, o único título para mim que vai ser imprescindível e que eu vou me jubilar muito é se o Senhor Jesus virar para mim e falar, servo bom e fiel. Título nenhum nesse mundo me importa. O único título precioso para mim é servo bom e fiel. Se o Senhor Jesus nos chamar por esse nome, irmãos, nós temos tudo.
Agora, você pode ter título de tudo, você pode ter doutorado, você pode ter mestrado, você pode ter HD, FOTF, FJH, você pode ter todos os títulos que o homem puder te oferecer. Mas se você não tiver esse título de Jesus, servo bom e fiel, não adianta, você não vai conquistar a eternidade. Porque o Senhor Jesus vai falar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. E aos outros que tem um monte de título? Se não tiver esse título, vai valer, irmão, de alguma coisa? Então, por isso que o Senhor Jesus vai dizer, mas buscai o reino em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Os nossos valores, as nossas prioridades estão sendo mudadas. As pessoas se impressionam com títulos que o homem dá. É bom a gente estudar, é bom, mas a gente não pode se esquecer e nem se perder disso, que há um título acima de todos os títulos, servo bom e fiel. Esse é o que me interessa. A igreja de Filadélfia era considerada uma igreja odiada e perseguida pelo mundo, mas era uma igreja amada por Deus. Lembrem-se que Filadélfia não recebe nenhuma crítica. Aqueles que perseguem a igreja reconhecerão aos pés da igreja que ela é amada de Cristo. Cristo guardará a igreja da tribulação porque ela guardou a palavra em seu coração. Igreja fiel que confia na fidelidade do seu Deus. Fidelidade, irmãos. Fidelidade a Deus. Irmãos, a nossa fidelidade ao Senhor Deus, ela precisa estar acima da fidelidade de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa, de qualquer outra situação. Muitos hoje guardam uma fidelidade a muitas coisas, são fiéis a muitas coisas como não são ao Senhor Deus. São fiéis às vezes a uma torcida de time de futebol, são fiéis a um exercício, a uma vida saudável, são fiéis aos amigos, são fiéis à família, mas às vezes bota a família acima. Irmãos, nós temos uma prioridade, uma escala de prioridades e Deus está no topo delas. E se Deus não está no topo da nossa prioridade, então a nossa escala está errada. Qualquer coisa que esteja acima do Senhor Deus na nossa escala de prioridade está errado. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas dentro do que a palavra de Deus me ensina é assim. Antes de eu agradar qualquer pessoa, até meu esposo, eu preciso agradar a Deus. Se para agradar o meu esposo eu vou desagradar o meu Deus, então eu não agrado ele. Eu falei, não, eu vou agradar o meu Deus. Porque no final das contas, eu preciso ser achada pelo meu Deus fiel. Fiel. Então a nossa fidelidade ao Senhor tem que estar acima da fidelidade de qualquer outra pessoa, qualquer outra situação, qualquer outra coisa dentro do seu trabalho. Seja fiel a Deus, irmão. Se você tiver que perder o emprego, perca seu emprego, mas não seja infiel. Se você tiver que perder um amigo, perca um amigo, mas não perca sua fidelidade a Deus. Perca qualquer coisa, mas não perca a fidelidade. Não seja infiel, porque vai valer a pena. Jesus levanta alguns símbolos nessa carta. Então ele diz a respeito do que é santo, do que é verdadeiro. Então ele fala, é uma corroboração da sua autoridade para falar à igreja de Filadélfia. Jesus também fala depois, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. A chave de Davi também corrobora a autoridade de Jesus. Ele tem não apenas a chave da morte e do inferno, mas também a chave da porta da salvação. A chave de Davi é uma linguagem da chave da porta da salvação. Tem a citação, lá no Antigo Testamento, tem uma citação de um texto
sobre a chave de Davi, no versículo sobre Uquias, que foi um homem fiel a respeito da chave de Davi. Essa chave de Davi faz referência à autoridade de Jesus. Nós lembramos que o Senhor Jesus, ele vem da raiz de Davi. Então, a chave de Davi, ela é uma referência messiânica a respeito do reinado de Jesus e a respeito da salvação. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Jesus é o Messias, ele é o rei da tribo de Judá, da linhagem de Davi, que tem a chave da salvação. Jesus tem a chave da morte e do inferno, autoridade de salvação para a nossa vida. Essa é a linguagem da chave de Davi. A chave de Davi autentica a origem messiânica de Jesus. Ele tem a chave que abre a porta. Jesus tem a chave que abre a porta, a chave de Davi. E ele fala depois, é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O rei Jesus, o rei Messias, que tem a chave de Davi. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos uma análise errada e uma aplicação errada a respeito desse texto, daquele que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Hoje, nós vamos observar que a maior utilização desse texto, o Senhor é aquele que quando abre uma porta ninguém fecha e quando fecha ninguém abre. Geralmente essa aplicação é feita a respeito de prosperidade, de vida financeira da igreja. Mas essa palavra ela é aplicada a respeito da salvação. A respeito da salvação. Então nós precisamos entender o que Jesus está falando. Que muitas vezes a gente quer ouvir aquilo que é doce para os nossos ouvidos, mas que não é a palavra de Deus. O Senhor abençoa quem Ele quer. É verdade. O Senhor dá a quem Ele quer. Mas esse contexto da palavra hoje, todas as vezes que eu tenho ouvido esse contexto da palavra, a gente ouve das igrejas falando a respeito da prosperidade. Mas aqui Jesus está falando a respeito da salvação e da evangelização. Então vamos ver. Jesus fala aqui no versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa porta aberta é a porta da salvação. Tá? Jesus diz, eu sou a porta. Entrai pela porta estreita. No Sermão do Monte ele fala, né? Essa porta que Jesus se refere, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, é a porta da evangelização, que também é uma porta de salvação, porque quando você evangeliza e alguém entrega a sua vida a Jesus, há salvação. Então essa porta que Jesus se refere à igreja de Filadélfia é a porta de evangelização. Jesus está dizendo à igreja de Filadélfia, olha, no meio dessa cidade onde vocês são perseguidos pelos falsos judeus, eu tenho colocado num local onde é uma porta de passagem do correio imperial, uma porta onde há uma cidade onde há um trânsito de pessoas muito grande, uma cidade nova, uma cidade que havia sido colocada ali por Átalo para ser berço do helenismo, da cultura grega. Jesus está dizendo, eu ponho no meio de vocês, eu abro no meio de vocês uma porta. É uma porta de oportunidade de evangelização. Então Jesus coloca no meio da Igreja Batista Renovada em Itaparica, ele abre uma porta. A porta é a porta da evangelização, da oportunidade de salvação. Irmãos, a escola bíblica dominical é uma porta que Jesus abre. É uma porta de oportunidade. Uma porta de oportunidade de evangelização e de salvação. É uma porta que Ele nos abre de oportunidade para trazermos pessoas
para estudar a palavra de Deus e através da palavra de Deus serem alcançadas pela salvação. Essa é a porta aberta que Jesus coloca em Filadélfia e que Ele coloca para a Igreja Batista Renovada em Itaparica também. A igreja de hoje deve aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para evangelizarmos nossa sociedade local. Todas as oportunidades, todas. Deus vai nos dar portas e toda porta que Ele abrir nós precisamos entrar por elas e usar dela para a evangelização, para a salvação do povo local. No versículo 9 nós já lemos, né? Farei aos que são da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. No versículo 11, Jesus fala assim: eis que venho sem demora. E ele usa outra linguagem. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa aqui a gente acha que é a coroa da salvação também. Mas essa coroa é a coroa da oportunidade de evangelização. Da oportunidade de evangelizar. Jesus está falando para a igreja de Filadélfia: olha, eu venho sem demora. Guarda o que você tem, que é o sentimento de fidelidade, que é a fidelidade. Guarda a fidelidade à palavra, guarda a palavra para que ninguém tome a tua coroa, a oportunidade que você tem de evangelizar. A coroa também é um símbolo de salvação. Ela é um símbolo de salvação. Mas Jesus está dizendo aqui que é uma oportunidade que a igreja está tendo e que Ele vai voltar para a igreja usar dessa oportunidade. Sim, irmão? Sim, sim. O galardão. Aham. Essa coroa. Sim. Outra linguagem que Jesus usa aqui é a coluna no santuário. Coluna no santuário. Que está no versículo 12, irmãos. A linguagem da coluna no santuário. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Quem serão os vencedores, irmãos? São os que permanecerem fiéis. Não é? Os que permanecerem fiéis. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha como que Jesus usa uma linguagem sobre novo nome, sobre nova cidade, porque essa cidade conhecia essa linguagem. Lembra que ela mudou de nome? E o que aconteceu é que essa cidade, ela foi destruída por um terremoto, na mesma época que a igreja de Sardes que a cidade de Sardes foi destruída. Ela foi destruída por um terremoto terrível, e quando ela foi reconstruída, até hoje lá em Filadélfia, eu vi ontem as imagens. O que restou do terremoto de Filadélfia foi apenas um pequeno arco e uma coluna, naquele estilo de coluna romana, redonda, com aquelas frestas, né, que está caída no chão. Foi o que restou do terremoto. Então, quando Jesus usa essa linguagem, referente àquilo que essa cidade conhecia, né? A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Tá? Se a igreja permanecer fiel, Deus a colocará como coluna em seu santuário. Essa é a segurança do vencedor. É a segurança do vencedor.
As portas ainda estão abertas, a porta da salvação, a porta do serviço, a porta da oportunidade. As portas ainda estão abertas, irmãos. Então ainda há tempo para nós aproveitarmos as portas que estão abertas, as oportunidades que estão abertas, a porta que está aberta e que Jesus ainda não fechou para a igreja. A porta da oportunidade da evangelização, da salvação. E nós, como servos, como obreiros fiéis, precisamos que guardamos a palavra da perseverança que Jesus diz no versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, ou em outras traduções, a palavra da minha perseverança, que é a palavra de Deus. Também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Tá? Então o Senhor Jesus vai nos guardar. O Senhor Jesus vai nos guardar na hora da tribulação, na hora da provação que há de vir sobre a terra. Nós já temos vivido esses momentos. Nós já temos vivido, estamos vivendo esses dias. Horas de tribulação, horas em que muitos têm sido confundidos. Muitos estão sendo confundidos, irmãos. A palavra de Deus, ela é imutável. Os valores que Deus estabeleceu para nós e que Ele nos alerta para sermos fiéis na sua palavra são imutáveis. O Senhor nos deu valores acerca da nossa vida no casamento, acerca do nosso cônjuge, da fidelidade. Hoje, divórcio tem assolado as igrejas. Líderes casando não só uma ou duas vezes, mas 3, 4 vezes, perdendo o referencial da palavra de Deus. A ideologia de gênero que tem vindo para enganar as pessoas. Os valores estão se confundindo nos seus valores, naquilo que a palavra de Deus estabeleceu para nós como verdade. Por isso Jesus alerta a igreja. Você tem pouca força, mas tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Às vezes pode ser uma igreja que aos olhos do mundo, ela não tem valor. Não me importa ter valor para o mundo. Não me importa o que o mundo acha a meu respeito como igreja. Me importa o que o Senhor Jesus pensa de mim como igreja. O que o Senhor Jesus pensa de nós como igreja. Estamos sendo fiéis? Estamos sendo fiéis? Estamos guardando a palavra da verdade? A palavra de salvação? Estamos perseverando naquilo que Ele nos ensinou? Que o Senhor Jesus ache em nós uma igreja de Filadélfia. Que o Senhor nos veja como uma igreja perseverante e fiel que guardou a sua palavra.